Olá, nobres amigos! Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II, Lucas Docas, e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre a influência das famílias na sociedade medieval. E quando falamos de família, por favor, não venham me falar de família tradicional burguesa. Porque o que eles chamam de família tradicional, que é um casal com filhos, na boa, é uma criação moderna recente para justificar a destruição da entidade familiar real que existia. Porque a família antes era quase uma nacionalidade. Era o seu sobrenome e uma relação próxima com todos aqueles que o compartilhavam com você. Então, falar que casal com filhos é uma família, não. Casal com filho não é família, casal com filho é um casal com filhos. É um pequeno núcleo familiar, mas não é a família em si. Então, esclarecido isso, vamos ao que interessa, vamos gravar o vídeo. Como as famílias, a entidade família, influenciou o mundo na Idade Média? Primeira coisa, como eu bem falei aqui, a sua família é a sua cidadania, é a sua nação, é o seu país. Mas não nesse sentido vago e ufanista que eu tô falando. Mas imagine só que você nasceu numa fazenda onde você tem seus tios, seus pais, seus primos, seus avós controlando a fazenda, seus irmãos ali, tá todo mundo ali vivendo numa comunidade nessa fazenda. É como se essa comunidade toda em si fosse sua família. E mais do que isso, é como se essa comunidade toda servisse para justificar suas origens, definir as regras locais, as primeiras regras, assim, que não fossem regras do território em si, mas regras da família, e como se isso fosse definir praticamente seu futuro e sua cidadania. Porque afinal, a própria ideia de sobrenome é uma ideia de passaporte, porque, por exemplo, eu sou o Lucas, mas existem infinitos Lucas por aí. Mas eu sou o Lucas da família Possalski, aí todo mundo já sabe de onde eu vim. Ou tem, sei lá, vários nomes aí, só que o sobrenome é o que define a origem, define de onde a pessoa veio, como ela surgiu, quem a criou, como a criou. De tanto que existe uma coisa que eu acho muito interessante, existe a cultura familiar. Muitas famílias têm suas próprias culturas, seus próprios costumes. E, por exemplo, isso é uma coisa que às vezes é uma coisa pequena, mas às vezes é uma coisa que transcende gerações. E podem ser os mais variados possíveis, desde coisas relacionadas a afazeres domésticos simples, a forma de fazê-los, a forma de receber as pessoas ou de falar com elas. Pode variar em muitas coisas. E mais do que isso, a família é uma entidade voltada para ajudar os seus membros, para se preservar como um todo, como se fosse um macro-indivíduo, vamos dizer assim. Porque o indivíduo, a pessoa, ela nasce, vive sua vida, tem seus filhos e morre. Mas a família é como se fosse um macro-indivíduo. Ela começa lá nos avós, bisavós, vive com os pais, vive com você, vive com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos e vai. Enquanto ela for continuada e mantida as tradições e costumes, ela vai continuar viva como um grande indivíduo, como um indivíduo perene. E graças à existência dessa instituição família que existe o que hoje chamamos de herança. Porque herança nada mais é do que a continuação da família. Uma forma de dizer, não, tal indivíduo morreu, mas a família e as coisas e tradições dela não, vão continuar existindo, vão ser passadas para esse outro, que depois vão ser passadas para aquele outro. Então a própria ideia de herança faz parte da ideia de instituição familiar. Não aquela herança boba lá do cara que, ganhei uma grana, vou torrar e vou ser feliz. Não é essa bobeira. Eu falo daquela herança, muitas vezes não necessariamente material, mas pode ser material também. Mas toda a história, toda a tradição. Então, muitas vezes, o funcionamento de uma família acaba sendo voltada para a preservação dela própria, como o macro-indivíduo, como eu falei agora há pouco. Então, uma coisa que acontecia muito na Idade Média, no passado no geral, era a questão dos casamentos arranjados, ou dos casamentos planejados. Porque lembra, o indivíduo pode ser efêmero, mas a família vai ficar. As uniões e alianças que ela farão poderão representar a sobrevivência dela no futuro. O que eu sei que é meio triste, visto da nossa perspectiva de hoje, onde a gente sempre gostaria de estar com as pessoas que nós amamos. E não necessariamente que nossos pais fizessem as escolhas pela gente. Mas na época fazia um total sentido, em função de como a sociedade se organizava. Muitas vezes eles definiam um casamento em função de algo que beneficiasse a família. E caso não encontrasse nada que beneficiasse, possivelmente iriam querer fazer casamento entre parentes, para poder preservar o sangue. Então, podemos dizer que sim, a família no passado representava a sua cidadania, porque representava a sua origem, representava a sua criação, suas regras e o que você deveria seguir em primeiro plano. Representava um indivíduo maior que você, porque representava toda a herança de tradições, o grande indivíduo ou o indivíduo eterno. E ao mesmo tempo, cobrava seu preço, porque cobrava sua participação nela, para você poder ser parte desse indivíduo eterno. E mais do que isso, a família também no passado era um meio de resolução de conflitos, porque conflitos internos de uma família não precisariam ir para um julgamento externo. Os próprios membros que encabeçassem tal família
poderiam cuidar de todo esse julgamento. Então, de certa forma, além de tudo, uma família, no passado, era uma forma de jurisdição, porque teria julgamentos internos a ela, não precisando assim, em alguns casos, de julgamentos externos, para resolver conflitos menores. O que, de certa forma, sim, assim como a religião, que eu falei no outro vídeo, poderia reduzir a necessidade de leis e execução delas, a família também poderia, e sem dúvida, reduzia drasticamente isso na sociedade medieval, tornando muito menos necessário o uso da lei e da força para a manutenção da ordem. E como que era definido o poder de uma família? Geralmente, toda família tem o seu chefe. Eu não gosto de usar o termo patriarca aqui, porque embora fosse relativamente normal que homens ocupassem essa função de chefia no passado, houveram muitas famílias com mulheres que chefiavam. Mesmo porque, lembra, o indivíduo é breve, enquanto a ideia de família, do macro-indivíduo, é uma coisa mais eterna. Então, em algumas gerações, às vezes, calhava de ser uma mulher a chefe da família. Então, até por isso, eu não gosto muito de utilizar o termo o patriarca da família. Porque eu reconheço que existiram mulheres que chefiavam famílias. E esse chefe provavelmente estaria nessa linhagem principal, ou se tornaria chefe, em função de sua primogenitura e de sua idade, vamos dizer assim. Porque provavelmente indivíduos mais velhos teriam mais chances de serem os líderes, os chefes, e aqueles mais próximos ao fato de serem o filho mais velho, ou o primeiro da linhagem, também teriam mais chance de serem indicados por isso. Porém, lógico que haviam exceções. Havia um caso onde o primeiro não vingou por algum motivo, ou não quis suceder, e foi passado para outro. E agora que você está se perguntando o seguinte, tá bom, é uma coisa linda, porque, de certa forma, reduz bem a necessidade de controles e intervenções externas, ou de legislações e uso de força para a resolução de conflitos graças a essa entidade familiar. Mas, por outro lado, essa entidade familiar ela é um tanto quanto controladora demais. Isso poderia ser algo problemático? Bom, novamente, como eu disse antes, isso era algo muito relacionado a uma época muito passada, e foi o normal no mundo durante muito tempo. Porém, sempre houve a possibilidade daqueles indivíduos mais insatisfeitos com suas famílias as abandonarem, as deixarem. Isso não é uma coisa recente. Sempre houveram aqueles indivíduos, sejam homens ou mulheres, que, por insatisfação com a família ou com alguma coisa que aconteceu dentro dela, as deixavam. E sim, as pessoas sempre foram livres nesse ponto. Tipo, tá bom, não seria algo bem visto, seria algo moralmente mal visto em alguns casos, mas novamente, não transcenderia ao aspecto moral, a ponto de algum senhor da terra vir te recapturar para te levar de volta à sua família. Então sim, era uma coisa realmente controladora em alguns aspectos. Em alguns eu acho que até que eram muito positivos. Embora fosse um pouco controlador, também substituía todo um controle externo que poderia ser muito pior. Mas, mesmo para aqueles que se sentissem muito controlados, eles poderiam simplesmente abandonar suas famílias e irem criar famílias novas em outros lugares. Ou até não criar famílias e viverem sozinhos. Mas enfim, nobres amigos, acho que por esse vídeo já está algo muito bom. Espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido bem essa questão de família, porque eu sei que isso é algo que ainda causa muita confusão, como um dos elementos que as pessoas geralmente esquecem e acham que tudo tem que ser resolvido por um Estado nacional, ou acham que o feudalismo é equivalente a um Estado nacional porque resolvia as coisas de forma de Estado nacional, quando na verdade havia tanto essa influência da religião, como eu falei no vídeo passado, quanto essa influência da família, como eu falei nesse vídeo, que tornava a necessidade do senhor feudal criar regras um tanto quanto desnecessário muitas vezes. Enfim, espero ter ajudado com a compreensão de vocês. Se vocês gostaram, por favor, deixem seu like, porque ajuda muita gente aqui do canal. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva, ajuda mais ainda. Obrigado, nobres amigos, e até a próxima.